Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Inove Podcast. Hoje a gente vai tratar de comunicação, mas não é aquela comunicação que você está acostumado a ouvir falar, daquela pessoa se expressando com você. É da comunicação verbalizada no sentido da fonoaudiologia. Tem gente que tem dificuldade não de pensar, de refletir, de concatenar as ideias, mas tem dificuldade de se expressar por conta de alguma patologia na garganta, na boca, enfim. Eu não sei dizer os termos técnicos, mas eu trouxe uma profissional que sabe tudinho e vai revelar pra gente neste episódio do Inove Podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para o bate-papo com a Grace Matoso. Tudo bem? Tudo bom. Que bom estar aqui mais uma vez, Luiz. Muito bom. Ah, que legal. Eu responder para vocês. E eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite e que a gente possa falar desse tema tão importante. Com certeza. Eu abri direitinho ou eu errei? Tá bem legal. É? Sim. Porque ela trata o quê? Da facilidade de linguagem. Linguagem. Mastigação. Fala, porque só entre linguagem e fala há uma diferença. É, né? Sabe? Uhum. Então, linguagem, fala, voz, há uma diferença. Sim. Entre linguagem, fala e voz. Temos a área de motricidade, orofacial, Sim. Que eu gosto muito. Tem a área hospitalar, tem fonoestética, tem a área de audiologia. Aham. É um campo e uma área realmente bem ampla. Eu já pensei que a fonoaudiologia, outrora, era só para tratar, assim, para você falar bonito, para você falar certinho. Depois o tempo foi me contando que a fonoaudiologia vai além, que tem gente que tem dificuldade de mastigação por conta de uma deficiência. Sim, é bem por aí, Luiz. Então você já dá um ganchinho para motricidade orofacial, para casos neurológicos ou para fono hospitalar. Uhum. Então, sim, faz parte nossos tratamentos diários aí, pensar até mesmo na mastigação. Às vezes, não necessariamente por uma deficiência, mas na minha avaliação, eu consigo perceber, por exemplo, se o paciente tem uma mastigação, muitas vezes, unilateral. Sim. Entende? Então, eu mastigo mais do lado esquerdo, por exemplo. Eu tendo a ter mais trabalho, mais fortificação nessa região, nesse lado. Então, eu tenho uma consequente assimetria facial, muitas vezes. Ninguém é 100% simétrico. Mas, mediante uma avaliação de mastigação, você consegue levantar esse dado e melhorar. Até nesse sentido de provocar mais simetria ou diminuição da assimetria facial para o paciente. Sabe? E sim, temos os casos onde há deficiência, casos mais neurológicos. Paralisia cerebral, por exemplo, que eu atendo também, e outras doenças e patologias. Quando eu descobri que a fonoaudiologia, ela interfere até na aprendizagem da criança, até na escrita dela, Isso. Eu falei, não é possível. Isso, e é possível. Justamente, sim. A área, então, hoje até temos a área de fono escolar. Eu trabalhei por um tempo em escola, então era meu trabalho em educação, em Secretaria de Educação, então o meu trabalho era bem voltado para fono escolar. Dentro das dificuldades de aprendizagem, então nós temos aí as dislexias, Sim. Né, ou a dislexia, que hoje em dia abrangeu vários outros diagnósticos até mesmo, sabe? Podemos falar assim, ou termos, muitas vezes muda o termo para classificar, mas de modo geral, sim, as dificuldades, os transtornos, os distúrbios de aprendizagem, que é onde envolve a leitura, a dificuldade para a leitura e escrita. Às vezes só para leitura, às vezes só para escrita, entende? Então, disgrafia, por exemplo, é um transtorno praticamente que é absoluto da grafia. Desortografia, perdão. Sim. A fono não para de falar aqui, o que não, imagina, tá ótimo, tá maravilhoso. Tá bem. Eu só queria entender assim, tipo, se a criança não consegue falar, ela não consegue escrever? Justo, mas não é uma lei necessária, né? Que é um
um fator. À medida que houve um atraso para essa criança passar a adquirir, a desenvolver a fala, eu sempre uso o exemplo de uma escada, de uma escadinha. Então, às vezes, a criança com 3 anos está no primeiro degrau. Uhum. Então, eu tenho que favorecer, fortalecer para que essa criança vá para o segundo degrau, mas não que necessariamente ela está ali com 2 aninhos. Então, a criança fez 4 e está apresentando características de 2. Por quê? Porque ainda não tem uma frase, por exemplo. Entendi. Entende? Uhum. Então, à medida que eu tenho atraso de fala, e que aí significa que eu demorei mais para produzir sons, para adquirir os pré-requisitos para fala, eu tenho a tendência em ter, quando eu adquiri os sons das letras, trocas. Muito geralmente, a criança que começa a falar com 3 anos, por exemplo, que acontece muito de passarem para a gente no consultório, olha, começou a falar agora que está soltando as primeiras palavrinhas. Muito provavelmente essa criança vai desenvolver, começa a fazer som. Num primeiro momento a gente quer que a criança faça som, que fale, seja como for, entende? Uhum. Que expresse, que passe a se comunicar. E depois a gente tem o trabalho das correções dos fonemas, das correções, das adequações dos sons. Sim. Então, às vezes essa criança está com 5, 6 anos lá para se alfabetizar, entende? A questão do porquê que influencia tanto na aprendizagem, Entendo. leitura e escrita, alfabetização, Uhum. porque está trocando na fala. Então, quer dizer, a consciência fonológica dessa criança, o que ela entende por aquela letra, é equivocada. Então, é toda uma dificuldade para essa criança transcrever um símbolo que ela não sabe o que é e não faz aquele som correto. Entendi. Entende? Ele precisa materializar aquilo. Justo. Mas provavelmente alguém vai dizer, mas isso varia de criança para criança. E não, né? Ouvimos muito. Eu acho que tem a fase certa para todo mundo. Temos tabelas que seguimos, sim. E é verdade. Isso é muito comum da gente ouvir. Às vezes as famílias dizem assim, mas o pai dele falou com 7. Já teve, sabe? Da gente ouvir. E respeitamos, né? Eu respeito, claro, tudo que eu ouço das famílias, todos os relatos. Mas não significa que, então, é natural, né? E que aquele filhinho, vamos esperar, então, chegar aos 7 anos, porque o pai falou com 7 anos. Não, jamais. Né? Nós temos parâmetros muito colocados e muito mais precoces hoje em dia. Eu tenho dito muito isso, Luiz, que quando eu estudei pra cá, nossa, né? E tem uma porção de tempo, Uhum. Né? Não fala isso. Viu? Os autores nos colocam muito mais precoce, sabe? E aí a gente tem aquela tendência das meninas também adquirirem. Desculpa, eu te cortei, mas a minha ansiedade não deixa. Você concluiu o raciocínio. Por favor, Que idade a criança precisa começar a falar? Olha só, com 1 ano nós temos que ter palavras. Pai, mãe. Exatamente. Com 1 ano nós temos que ter palavrinhas. Mono de sílabas. E para formar uma frase? Criança de 2 anos forma frase. Se chega com 1 ano e nós não temos nem mesmo balbucio, mamã, papá, tem um atraso. Sim. Tem um atraso. E o pai não fica pensando, ele é mudo, ele é surdo. Viu? Pensam, e cabe a fono orientar, né? E explicar. E você usa um termo bem importante para eu colocar aqui. A expressão mudo também não existe. Viu? Eu sei, depois que eu falei... Mas eu aproveito, podemos, né? Claro. Já vamos falar sobre isso, porque a gente ouve bastante. É uma expressão antiga e proveniente de muda vocal. Sim. Foi sendo usada, fazendo a relação, fazendo gancho com a muda vocal que os adolescentes passam, principalmente de forma ainda mais nítida dos meninos, né? Então, aquela bitonalidade, aquela mudança de voz ali na adolescência, os meninos até se incomodam, às vezes, em falar. Eu acho que é por isso também que adolescente não fala muito, né? Eu tenho um sobrinho adolescente, dá o que vê pro menino falar comigo, brinco, assim. Porque tem isso. É o momento onde está se desenvolvendo melhor a ponto de praticamente fixar essa posição da laringe. Sim. Né? Nosso tubinho aqui, eu falo para os pacientes. Sim. Esse tubinho Sim. aqui é a nossa laringe. Depois a gente vai explicar melhor como é que funciona a voz. Podemos, claro. Então, decorrente dessa muda vocal,
que foi se usando e associando o termo muda para uma dificuldade de voz, na verdade, que não existe. Mas então, não assim, vai tirar isso das pessoas, mas deixa eu contar. Né? Não, mas eu acho importante falar, porque se a criança não fala, não oraliza, nós vamos investigar e nós podemos, com probabilidade, ter uma deficiência auditiva ou uma anacusia, uma ausência de audição. Sim. O deficiente auditivo, o surdo. O surdo. Surdo é um termo que nós usamos muito. Mas vai Usamos cair. em estudos. não sei te dizer isso, mas... Então... O cego caiu, né? Eu não sei te falar sobre essa expressão. Cego, é mesmo? Eu acho que caiu. Então, o surdo não tem oralização Sim. porque não ouve. Entende? Então, ele não tem modelo para estar articulando. Mas mesmo a pessoa deficiente auditiva pode oralizar. Sim. Se há um treino bem específico desde muito cedo. Por isso que os deficientes auditivos, os surdos, têm aquela voz que parece que todo mundo... que fala até mesmo anasalada, né? Ou nasalada, que seria mais nasal mesmo, não anasalada. Porque há ausência, não tenho. Então, não é anasalada, né? É nasalada. Nasalada. Porque não tem todo o controle perceptivo com a audição para articular também. Por isso que a pessoa, quando... Daí entra em outro aspecto que o pessoal fala que é fanho, que também não existe. Também não existe. Por isso que o idoso, bem idoso, ele fala mais alto, porque ele não está mais se ouvindo. Sim, né? Sim. Porque a audição está deficiente. Tem essa tendência. Né? A tendência é compensar falando alto. Também. E tem outro aspecto que talvez as pessoas assim já não saibam, que há uma tendência da voz do homem se tornar mais fina do envelhecimento. É, né? E da mulher mais grave. Mas o interessante também é que a voz, assim como o corpo, ele pode ser moldado. A voz pode ser educada. Com certeza. Sabe aquele cara que quer fazer voz de locutor? Sim. Muitas vezes o locutor não tem aquela voz, ele adquiriu aquela voz. De tanto forçar, de tanto moldar ela. Treino. E tem uma coisa muito interessante que é o convívio. Quando eu ligo o rádio numa determinada emissora, tem o locutor A que parece com a voz do locutor B e assim por diante. Sim. Entende? Eu tenho pessoas que conviveram comigo no rádio que tem a voz que parece a minha. É o modelo auditivo, né, também. É o que falávamos um pouquinho antes aí também, do que eu tanto ouço, do que eu me atraio, passo a reproduzir também. Sim. Maravilha. Então, aí a voz do homem fica mais fina, mais aguda, por conta da diminuição de espessura. Por isso que aproxima da mulher. E da mulher tende a ter mais mucosidade, por isso que tende a ficar rouquinha. E quando a mulher usa hormônios, por exemplo, testosterona, ela tende a engrossar a voz. Sim, é um fato. Então tem que saber que vai ter que trabalhar com isso depois. Dá para resolver na fono? Dá. Eu não tenho assegurado 100% aí para pacientes como desse caso, que eu tenho, Mas tem procura? Tem. E eu acho muito bacana. É uma área que eu adoro. Que legal. Adultos, como fala. Que legal. A gente está só começando o bate-papo com a Grace Matoso, uma fonoaudióloga de renome e de muito talento, e que tem uma estrada longa, apesar de ser jovenzinha, aqui em Laranjeiras do Sul. Começou muito cedo, né? E a gente tem uma amizade que já vem de tempo, graças a você ter sido capa da I9. Pois é, isso aí. E você tinha tenros 28 aninhos aqui, né? Sim. Depois a gente vai mostrar o teu ensaio. Bom, então. Podemos mostrar melhor daqui a pouco? Por favor, fique à vontade, sem problemas. Bom. Não sei se você já falou quanto tempo faz. Faz 10... Não. Foi agora... Eu ia dizer que não precisa, porque já Ótimo. falou. Tá, não, mas certo. Eu tô brincando. É com muito prazer. Novamente um marco, né? Bem especial estar aqui conversando contigo. 10 anos depois. 10 anos depois desse marketing também, que foi, querendo ou não... Aí foi um momento gostoso também. Maravilha. É o nosso I9 Podcast para Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volar, exclusivo dos postos Rinaldi. E o Shell Box, que é um programa de pontos de toda a rede Shell. E ainda tem a Shell Select.
Rinaldi Postos de Serviços. Pivato Corretora de Seguros, empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. O telefone é o 999770037. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. W2000 Corretora e IHS Consórcios. O consórcio é a escolha perfeita para você conquistar seu carro, imóvel ou poupar com segurança e rentabilidade. Fale com a Juliana. O telefone é o 999643020. E Redilar Supermercados. Redilar, na Marechal Rondon, ao lado da Matriz Santana, e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. A Grace Matoso, portanto, é a nossa convidada desta segunda-feira. A gente está falando da voz, da comunicação, né, que é muito importante na vida da gente. Olha, não adianta a gente ser inteligente, não adianta a gente ter o que tiver, do ponto de vista da cabeça boa, se a gente não conseguir se expressar, né? E aí entra a fono, em muitos casos, né? Para reparar defeitos, para corrigir e para dar a ferramenta que a pessoa precisa, né, Grace? Justamente, com certeza. Você falou um ponto bem interessante, Luiz, que por mais inteligente, né, que sejamos, a comunicação de fato faz muita diferença. Uhum. Eu fico muito contente quando, eu não sei se vai ter ali um casinho que eu enviei lá. Sim. Quando por exemplo, trabalho em banco, me procura. Eu preciso me comunicar bem, não estou tão satisfeito com a minha voz. Tenho me sentido cansado, estou em falar demais, estou me sentindo cansado para falar. Sim. Qualquer outra profissão, em todas, né? É a nossa ferramenta de trabalho, nosso instrumento, se não o principal de trabalho na maioria das profissões. Então, quando procuram para essa melhora, eu vejo que assim, há uma preocupação não somente com o incômodo que pode estar sendo gerado, mas pensando profissionalmente, né? Então, eu acho uma visão muito bacana, fico bem feliz quando pinta paciente com essa procura e com essa queixa, no sentido de melhorar, né? Não só correção de fala, como os fonemas em si, melhorar a articulação, sim, mas a voz. Sim. Então, conforme eu estou emitindo os meus sons, se estão agradáveis a mim, a outro ou não. Você pega duas pessoas, você é super inteligente, está preparada para desenvolver um grande projeto. Eu sou todo bobinho ali, meio tapadinho. Mas aí a gente chega com o mesmo objetivo para falar com um interlocutor nosso. E eu chego fazendo uma voz com segurança, falando forte e articulando aquela ideia que nem é lá grande coisa, mas eu consigo organizá-la de forma tal que a pessoa se impressiona. E você chega toda nervosa, meio gaguejando e tal. Você toda inteligente vai ser preterida a mim, que me expressei melhor. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. E a questão ali que você falou de impostar a voz, né? Isso é muito interessante, Luiz, porque realmente, então, em determinadas profissões, e também é uma queixa, assim, para mim. Quero impostar melhor minha voz. Uhum. Às vezes não usam, assim, o termo impostar, mas... Falar com firmeza. Isso mesmo. E a importância da busca pela ajuda profissional. Porque essa impostação e essa firmeza, muitas vezes, é confundida com força. Então, sabe? Uhum. Então, assim, eu até não gosto de usar muito o termo força. Eu busco tornar as vozes que eu atendo mais resistentes. Eu falo muito Sim. em resistência vocal. E muitas vezes essa resistência vocal é alcançada mediante a eu diminuir o esforço vocal que essa pessoa está fazendo. Compreende? Uhum. Posso dar um exemplo? Deve. Um exemplo muito comum, meus pacientes, quem já se tratou de voz comigo, ouve demais isso. É um fator
simples, mas que é muito significativo, que é como essa pessoa produz o seu ataque vocal. O que seria um ataque vocal? Por exemplo, eu vou dar ordem para um funcionário. Então, eu vou falar com um ataque vocal brusco. Olha, eu já te falei várias vezes. Percebe que eu fiz uma forcinha, principalmente nessas vogais iniciais aí. Olha, eu. Eu vou falar agora com um ataque vocal normotrófico. O ataque vocal que é o adequado, que é o que eu preciso muitas vezes corrigir e colocar para essas pessoas que me procuram. Olha, eu já te falei várias vezes. Conseguiu perceber uma diferencinha? Total. Eu não fiz força no começo. Eu só avisei a minha emissão. Isso aqui não diminuiu a minha impostação e assim eu não agredi minhas pregas vocais. Então assim eu tenho a tendência a ficar rouca, a não adquirir os distúrbios vocais que tantos profissionais da voz adquirem, pelo uso inadequado. Sim, então agora você deu o gancho para eu falar de mim. As pessoas estão aqui para ouvir falar de você, não de mim. Mas eu acho que vem a calhar claro. eu falar da minha experiência. Aos 15 anos, eu virei locutor esportivo. Aos 16, eu estava transmitindo Copa do Brasil. E eu era um locutor esportivo promissor até. Tinha talento para narração esportiva. Mas eu tinha muita rouquidão. Eu ficava rouco sempre que tinha um jogo importante pela frente. E aí alguém falou, você tem que fazer fonoaudiologia constante, porque você tem que trabalhar isso. E eu ia na fono e não resolvia. Eu fiquei um tempão e tal, falei, puxa, fonoaudiólogo é um profissional sem importância nenhuma, porque não resolve. E não resolvia para mim. Aí chegou um tempo que eu descobri o seguinte, eu ficava rouco sempre quando tinha um jogo importante. Por exemplo, eu nunca vou me esquecer, o primeiro grande desafio meu com 16 anos foi narrar Grêmio e União Bandeirante. Fiquei rouco na véspera e narrei forçosamente o jogo. Depois Londrina e Flamengo. O fim de semana eu fazia jogo regional, beleza. Na segunda-feira eu estava rouco para o jogo da quarta. Aí eu parei, o narrador número 2 começou a narrar os jogos no fim de semana para eu me prevenir para os jogos da quarta. Eu ficava rouco igual. Aí eu descobri que o problema era psicológico. Tem muita relação. Então, mas assim, num primeiro momento, né, pelo teu relato, Luiz, infelizmente a gente ouve muitos relatos assim. Ouvíamos até mais, hoje em dia melhorou. Eu vejo que as pessoas estão entendendo melhor e talvez a própria qualificação aí, né, de nós fonoaudiólogos. Sim, também tem isso. Claro, né? Por quê? Porque isso já devia ter sido explicado, com certeza. Se você conseguiu relatar isso, isso entra numa disfonia psicogênica. Mas depois que eu Entendo, que eu tive o entendimento que era aquilo. Entendo super. Então, tem essa relação, sim, sabe? Por isso que, mediante uma avaliação bem minuciosa e precisa da tua voz, das tuas condições vocais, da tua forma de trabalho, é possível se levantar. Provavelmente tem relação. Então, esses fatores psicológicos, emocionais, tendem sim. Tem muitas pessoas que tendem a fazer um pouco mais de abaixamento laríngeo, abaixa um pouquinho mais a laringe e passa a ter até uma voz trêmula. Então, às vezes parece rouquidão, gera rouquidão e gera uma certa, um aspecto mais trêmulo na voz também. Mesmo tendo os fatores psicológicos e emocionais envolvidos, não significa que então é só você ficar tranquilo e é só quando está nervoso. Não. Né? Porque às vezes é fácil de pensar, não, então eu tenho que... Sim, se fizer um acompanhamento psicológico, muito bom também. Sim. Mas, contudo, mesmo sabendo do fator psicológico e emocional envolvido, com toda a certeza do mundo, o profissional da voz, um locutor, precisa de uma demanda para comportamento vocal adequado, para saúde vocal, para higiene vocal. Entende? Sua voz é muito boa, eu te falava, né? Não. E contudo é muito boa e eu não sei como é que você fez toda a sua vida aí. Ei, mas você está me elogiando e deselogiando logo na sequência. Tá joia. Deixa eu mostrar aqui eu narrando aos 16 anos. Mostra aí, eu acho que não tem imagem, mas tem som, né, Anselmo? Vamos ver. Tem? Vamos ver aqui.
Vitor Júnior para Alessandro, pintou, cruzamento na medida, cabeçada, defendeu o goleiro, rebote, sobra Renatinho. Gol! É do Santos, Renatinho! 1-1, sobrou pra você, goleirão Diego Cavalieri. Agora 16 anos aqui? É um pouco mais, acho que uns 20 aqui já. Mas jovem mesmo. Me conta, assim, ó, o narrador de futebol, ele tem que falar muito, 200 palavras por minuto. E aí a dicção e o grave cai lá embaixo, né? Sim, naturalmente. E é o que conversamos um pouquinho. Então, veja, esse profissional precisa de um apoio aí, de um trabalhinho, precisaria, né? Agora já foi. Não, mas assim, ouvindo, fazendo uma análise acústica aqui da sua voz, típica, muito jóia ali da idade, limpinha, boa. Eu vi que talvez você poderia melhorar o tempo máximo de fonação. Eu vi que em algumas pausas, aquela retomada... Sim, mas você viu a velocidade que você tem que falar? Nossa, mas ô louco, eu aqui, julgando, não estou julgando, mas analisando. Isso é demais, jamais eu conseguiria. Mas agora eu vou te mostrar um profissional perfeito. Que, assim, o maior do Brasil no seu tempo, que começou a falar aos 7 anos de idade, 8 mais ou menos. Conte. Ele fazia, tipo, as pessoas achavam que ele tinha deficiência, uma deficiência, muito severa. E ele era muito gago, e aos 8 anos ele começou a treinar e virou o maior locutor esportivo da história do Brasil. Mas em 1994, no dia 22 de dezembro de 94, ele sofreu um acidente e perdeu a fala no acidente. Veja que é o Osmar Santos, o maior locutor da história do rádio brasileiro. Agora você não vai por defeito, olha. Viu, mas vamos ver então. Vamos ver, depois você comenta. Aqui é uma imagem. Só ouço. Acaba dominando, voltando outra vez um pouquinho na frente do zagueiro. Ele tenta o pelo meio. Limpa, tem escapa da boteada. Vem embora, Palinha. Arrancou na velocidade, soltou para Miller. Corta na grande área, bateu na zaga, voltou de Palinha. Invadiu, derrubado, é pênalti. Aí vai marcar, tocou. E aí? Você veja, aqui há uma boa qualidade vocal, com tudo que fala e com toda essa pressa que está usando a voz. Há uma boa articulação, que é um pouquinho do que a gente falou. Ou seja, ele está articulando muito bem, ele está movendo muito bem todas as estruturas orofaciais, língua, lábios, bochechas, dentes, para conseguir ter essa produção rápida e inteligível e boa. E ainda não está rouco, soproso. Sim. E até o tempo máximo de fonação. Tá bem bom aqui, né? Eu falei do seu. Você só criticou a mim? Não, eu achei muito... Não, um pontinho que dava para melhorar. Mas tá muito jóia. Nossa, eu não sei como, eu realmente não consigo entender como é que conseguiam, que faziam isso. Porque também nessa época não havia um trabalho de fono tão preciso. Sim, fono é uma profissão relativamente nova. Mas eu vou fazer uma defesa para mim. Vai lá. Ele tá no microfone da Rádio Globo e eu tava na Rádio Campo Aberto, né? Também tem isso. Não, mas legal. Mas agora eu vou mostrar, eu gostaria de mostrar para quem tá em casa como é que funciona a voz, né? Que nós temos uma... E aí você comenta em cima. Claro. Que nós temos uma estrutura óssea, de cartilagem e tal, que é o nosso corpo humano, que é a face, que é a parte aqui da estrutura vocal. E aí você comenta depois pra gente. Você sabe como a sua voz é produzida? Eu vou mostrar a laringe e como ela funciona. A laringe é essa estrutura e fica localizada no pescoço. Ela abriga a cartilagem tireoide, a glândula tireoide e internamente as cartilagens aritenoides e as pregas vocais. As pregas vocais são 2 músculos pequenininhos que vibram quando o ar passa para produzir a sua voz. Elas abrem durante a respiração
e fecham para falar. Essa vibração é o ponto de partida para a produção da sua voz. Esse som, quando sai daqui, é amplificado nas caixas de ressonância do seu trato vocal. Tudo que está acima das pregas vocais, como a faringe, a boca, o nariz, são considerados caixas de ressonância. Para você produzir sons agudos, as pregas vocais precisam se alongar e ficar bem fininhas para sair esse som. E para os sons graves, elas se encurtam e ficam mais espessas. Essa movimentação é controlada por músculos específicos dentro da laringe, como o cricotireoide, que alonga a prega vocal, e para fazer os sons Que agudos. complexo, E hein? o tireoretenoide, que é o próprio músculo da prega vocal que encurta para fazer os sons graves. Agora, um dado importante para você. 63% dos profissionais que dependem da voz já tiveram algum problema de voz ou uma rouquidão. E essas alterações são responsáveis por até 20% das faltas no trabalho. Então, cuidar da voz é cuidar da saúde, da sua produtividade e do seu bem-estar. Quer aprender mais sobre como cuidar da sua voz? Me siga para mais conteúdo. Que joia! Ótimo, ótimo. Ou siga a Grace Matoso. Não, mas ela tá ótima, deu dicas perfeitas e explicou muito bem, de forma prática, sucinta. Então, ali na cartilagem tireoide, eu sempre dou esse exemplo, que o porquê, assim, um pouquinho para os homens entenderem também o popular pomo de Adão, né? Que é a protuberância da tireoide. Provoca... O gogó. Provoca o formato em triângulo, né? Então, por isso que se espessam mais, que há mais espessura nesse formato, como se mais longo, maior das pregas vocais do homem. Na mulher, nós não temos essa protuberância, né, tão significativa. Por que acontece isso? Por que essa anatomia no homem? Porque Deus quis assim. Eu tô brincando, né? Com você. Mas, de fato, essa é a anatomia. Pergunta pra Deus. Viu? Avisei, né? Que ia ter umas dessas, sei que a gente ia se divertir um pouquinho. Olha só, veja, por aí a gente volta um pouquinho e consegue entender o aspecto lá da adolescência, onde o porquê que a voz tem a bitonalidade. Rouca ou fina, ou rouca ou fina, dos meninos principalmente. Porque realmente, principalmente nos meninos, sim. Entendeu? Quando a gente tem 13, 14 anos, fica esquisito, né? Viu? Exatamente. E eu tinha o caroço bem grande aqui, e às vezes doía. Sim, então, e é aí que realmente é como se vai sendo concluído esse desenvolvimento e esse posicionamento da laringe. Então, realmente, a do homem vai adquirindo esse formato e da mulher é mais sutil, né? O formato não é tão triangular. E aí, qual que é a tendência do homem? É em ela se fixar, esse desenvolvimento se concluir, e ela ser um tanto mais relaxada. E ela ser um tanto mais baixa mesmo, sabe? Por isso que a voz do homem é uma voz geralmente um pouco... É mais grave, né? Mais grossa, né? Mais grossa, mais grave. Não necessariamente rouca, como eu fiz aqui, né? Mas mais grave. E da mulher, a laringe é mais alta. A posição vai se fixando lá principalmente a partir da muda vocal. E se há um distúrbio nessa fase, se há muita bitonalidade ou se sintomas adversos passam a acontecer nessa idade, chamamos de puberfonia, o distúrbio vocal nessa idade. Então, a nossa voz tende a ser mais aguda por essa posição mais alta. Então, se eu recebo uma paciente que eu vejo que está com a laringe muito tensa, está muito alta, eu preciso relaxar essa laringe. Alguém já te procurou assim, nossa, minha voz é muito irritante, eu quero melhorar isso? Temos essa queixa, temos essas queixas. E dá para melhorar? Dá para melhorar, eu vou indicar umas pessoas. Viu? Deixa eu te contar. Para você. Deixa eu te falar. Então, e aí, então, assim, muito bacana o vídeo, porque realmente ela mostra esses formatos, né, que tem a diferenciação. Ela fala em algo que eu tenho muito a bandeira da ressonância, meus pacientes também ouvem muito isso. Você viu que ela falou? Nós temos, então, a voz produzida o ar proveniente dos pulmões, que passam pelas pregas vocais. À medida que as pregas vocais mobilizam, eu modulo o som, eu vou modular
ao término, propriamente dito, nos órgãos fonoarticulatórios da face, né? O que são esses órgãos? Nossos dentes, sim. língua, lábios, bochechas, né? Mandíbula, maxila. E o que ela fala ali? Então, o som proveniente, né, das pregas vocais passa por uma caixa ressonantal. Talvez ela não usou o termo caixa, mas eu uso muito a palavra caixa lá com os pacientes para ficar bem simples, assim, bem fácilzão de entender. Sim. Então, foi para a cavidade bucal e nariz também. Então, muitos pacientes acham estranho no começo do tratamento lá comigo, porque para diminuir aquele esforço que eu já tinha te contado que muitas vezes eu preciso equilibrar essa ressonância. Eu preciso lançar, cantores ouvem muito isso, voz de cabeça. Eu preciso lançar a voz, usar mais a boca, a cavidade bucal e o nariz para fala. Porque se o paciente chega com a voz assim, ó, tanto homem como mulher, isso aqui vai dando uma rouquidão. Não, mas tem gente que é displicente também, não tem? Tem também. Às vezes eu tô displicente para falar. Por exemplo, agora. Joia. Sabe? Então, quando você capricha na voz, Sim. você pode caprichar sem mudar a tua voz. Por exemplo, eu falo, Grace, você está gostando do programa? Eu estou falando de um jeito. Grace, você está gostando do programa, Grace? Sabe? Exato, exatamente. Mas você é um profissional da voz. Você tem essa prática, esse conhecimento. E não é muito simples, então realmente é da tua prática, sabe? Porque para as pessoas, assim, de modo geral, eu vejo que não é simples, que chegam ao consultório, assim, e aprendem realmente o que também para mim parece básico, né? E simples, realmente não é percebido, passa batido, como esse aspecto da ressonância. Então, muitas vezes eu tenho ali um nódulo de prega vocal, um calozinho. De tanto bater, de tanto serem agredidas, quem faz muito ataque vocal, o exemplo que eu dei lá no comecinho. De ficar gritando. Gritar muito, enfim, tende a ter isso. Tende a ter uma voz rouca, cansada, soprosa. Eu tenho que desfocar, além de fazer vibrar adequadamente, fazer uma boa cooptação glótica para remover esse nódulozinho, eu preciso equilibrar essa ressonância. Então, essa pessoa precisa passar a usar mais a articulação e nariz também. Então, às vezes, eu faço técnicas, exercícios para trabalhar a ressonância mais nasal. Eu quero que o paciente jogue o som para o nariz e explique, é uma técnica. Não vou deixar você com uma rinovalia, escapando ar muito nasal, voz muito nasalada. Mas é para buscar um equilíbrio. Então, quando falamos da ressonância, é muito importante. Isso passa muito batido também, porque as pessoas não entendem, desconhecem, né? Eu penso que se eu não fosse fono, eu acho que eu não saberia disso, sabe? Ah, certamente né? não. Então, tem muito aspecto interessante desde a respiração. Ela falou da abdução e da adução das pregas vocais, né? Uma questão muito básica também, Luiz, é que todo mundo, ao acordar, se ligar para alguém, sabe que estava dormindo, né? Assim? Muito geralmente. Se você liga para alguém ao acordar, geralmente até a primeira coisa que a gente escuta, né? Frase ou expressão. Tava dormindo, acordou. Por quê, né? Eu sempre conto isso, sempre dou esse exemplo. Pra gente entender sobre a musculatura. E ela falou bem músculos. Porque de manhãzinha, além daquela voz de sono, a gente também tem a voz mais grave, né? Exatamente. Por quê? Porque nós dormimos a noite toda, nossas pregas vocais estão abduzidas, estão abertas para passagem de ar somente. Não estamos usando elas, não estamos vibrando, fechando, não estamos falando. Então... ela está descansando. Ela está descansando, ela está extremamente, elas estão relaxadas. Então, isso tende a como se ter um certo mucosinho, entende? Então, é por isso que quando a gente começa a falar logo pela manhã, é como se, e eu sempre ensino para os pacientes, nós precisamos fazer alongamentos, aquecimentos. Aquecimento vocal, né? Exatamente. Então, o normal não é aquela voz de manhã, é aquela voz do meio-dia. Sim, mas quem já tem uma alteração vocal ou quem tem alguma patologia mais específica na prega vocal, tende a ter muito mais, entende? Então, é um tanto natural. Agora, se, por exemplo, a pessoa vê isso com muita frequência e de forma assim que não ameniza muito facilmente, aí é importante procurar. Eu tinha um amigo locutor publicitário, que ele gravava os textos só pela manhã, para pegar a voz mais grave. Ah, que interessante, olha só, exato. Funcionava dessa forma para ele. Ele aproveitava desse aspecto fisiológico, natural, para favorecer. E que joia, provável não tinha assim uma rouquidão, porque a grande queixa, o que mais se percebe, a minha mesmo, é rouquinha, assim, sabe? Não é uma vocal, não. E me conta, tipo,
dente grande, língua grande, pode interferir na voz? Sim, língua grande, nós já tive também caso de macroglossia. Assim, É que tem um faz caso, muito tempo que eu assisti, que eu tive esse... tem um que eu caso de um entendi. cantor, o Marrone, da dupla Bruno e Marrone, Ah, é mesmo? que, cara, ele tem uma língua de boi. Nossa, é verdade. Eu já vi. Ele explicando, ele contando que passou a fazer fono para melhorar. Com certeza, provavelmente ele vai melhorar a mobilidade, ele vai ter mais tônus. É. Consequente, gera a gente tenta afilar a língua. A grosso modo, dá uma afinada. Afinada na língua, na ponta da língua principalmente. Você não tem aí, Anselmo? Então, tem casos de macroglossia, mas a dele não, pelo que parece, não é tão grande. Eu já atendi um caso de Acho que uma senhora que tinha a língua realmente muito grande. E tem muito Que caso não- de pseudomacroglossia, que às vezes é uma língua mais alargada. E tem que trabalhar a língua, gente. Tem que trabalhar. Como é que trabalha a língua? Então, nós avaliamos e, mediante essa avaliação, eu vou ver o que eu preciso melhorar. Como que eu Tipo, vou... guarda melhor essa língua Também. dentro da boca? Tá, também. Também temos uma posição adequada, que é mais superior, que é mais próxima ao palato. Porque se eu mantenho a minha língua mais pro assoalho bucal, ou mais para baixo, a tendência é ela se tornar hipotônica, ela perder força. É? Isso pode... E vou te contar, Luiz, que eu atendo alguns idosos que eu percebo isso, que nunca tiveram essa noção, né, naturalmente. E aí eu avalio lá e eu vejo que a língua é totalmente mal posicionada, tá no assoalho bucal, nunca teve... Isso prejudica a mastigação e a deglutição desse paciente. Isso tende a gerar uma disfagia, que é o distúrbio da deglutição. Acontece muito com idosos. Vamos ver o Marrone, então, para você comentar. Exatamente. No começo eu não colocava a voz do Marrone muito alta, porque ele falava as palavras erradas. Tadinho. Parecia que eu estava cantando errado. Ele é também, vítima de sabe? bullying. Aí eu tive que abaixar o volume. O Marrone ele tem uma língua grande. Mas isso é uma A coisa... fono me ajudou. A fono fez exercício de língua. Como é que é o exercício com a língua? Ah lá, por aí. Meu foi bem, Deus. é uma pseudomacroglossia, cara. Mas hoje tá tudo bem. Eu fiz fono porque a minha língua realmente é fora do normal, sabe? Então, Não cabe dentro da boca. Eles estão se aí eu divertindo. falei, eu tenho que fazer, pronto, você tem que fazer fono, falei, é verdade. Aí eu coloquei um pezinho na língua assim, a fono falou assim, realmente, eu nunca vi uma língua desse tamanho. Eu tô assustado com a sua língua. E a pronúncia Eu vou ficou ter que melhor? fazer um exercício muito grande com você. Você vai ter que fazer muitas aulas para ver se você coloca um pouco dessa língua na sua boca. E aí, Aí, e a pronúncia ficou boa ou não? não, aí Melhorou. eu vinha exercitando, fiz bastante fono. Então o que ela me explicou, eu entendi o que ela quis dizer, né? E aí eu pegando peso e tal, aí eu comecei a colocá-la mais dentro da boca, né? Porque isso é dicção, a tal é dicção. Não, e Então, Mas uma coisa que são tem que dele é praticar, né, péssima. na verdade. O fato é que um não vive sem o outro. A real é essa. Na verdade. Não existe. A primeira sem a segunda e a segunda sim. sem a primeira. Viu? E como é que faz esse Então, exercício? na verdade, ele também tem uma voz rouca aí, né, naturalmente, aleijadinha aí de tanto cantar. É provável ela deu todas as dicas, ou ela não era especialista voltada para a voz, mas de hoje em dia, os cantores fazem acompanhamento vocal também, enfim. E tem muitas vezes o cantor que já como se... acaba que permanece um tanto mais com aquela característica mais rouca, mais soprosa. Há quem queira ficar com a rouca soprosa e um pouco assim hoje em dia dos cantores, por conta do grave que tanto tá na moda, que eu falava e tal. Mas ele fez o quê? Então veja, ele além do trabalho de voz, mais ainda do que pensar na voz, que é o que nós ouvimos dele, muito bem avaliado e colocado pela fono dele, ele precisa ter mais mobilidade e ele precisa desse afilamento ou afinamento. Por isso que ele faz aquilo com o ápice da língua, com a pontinha da língua. É um exercício que a gente faz bastante mesmo. Ele provavelmente quis exemplificar ali o exercício de encostar o ápice da língua, a ponta da língua, no lábio superior. Sabe? Sim. É aquilo mesmo ali como ele fez. Né? Então, abre grande. Né? É importante nesse exercício. Por que Não. você riu? A gente vai usar num corte essa língua tua aí. Mas é porque eu tendo a dar exemplo, sabe? Eu vou falando, eu vou explicando para os pacientes também. Eu tô sempre exemplificando. E eu não sou boa nos exemplos. Eu não sou modelo vocal, inclusive, não sou.
falo para eles, né, que eu trabalho a fisiologia, né? Mas para cantar, técnica vocal, enfim, aí tem que ir no professor de canto ou no musicista. Minha voz não é modelo. Mas, né? Tua voz é A bonita. gente estudou um pouquinho ali pra corrigir e ajudar o pessoal. Eu amo atender voz, amo mesmo. A tua, mesmo não vo sendo a modelo. tua voz é grave porque você fez ela ser grave. Viu? Né? Então, ela tem um pitch médio. Percebe que ela é um tanto suavizada. Você ela tem uma voz linear. Busco muito também. Eu tenho uma Busco voz habilidade. assim que eu oscilo bastante. Mas a tua vantagem é que a tua ressonância é bem colocada. Você usa bastante o nariz. Uma brisa me deixa mais com a voz mais Mas, nasalada. contudo, você respira com os lábios selados, que é o correto, É. né? Porque se a gente passa a respirar, é fácil de quando tem uma alteração começa, passar a respirar com os lábios entreabertos. Então, isso vai prejudicar, vai gerar hipotonia de lábio, de musculatura, consequente de língua, e isso prejudica a imunidade de modo geral, porque a partir do momento que eu estou introduzindo, não estou usando o nariz para inspirar, entra ar pela minha boca, além de ressecar meu trato vocal, eu posso, e vai pro meu corpo tudo que seria para os pelinhos do meu nariz limparem, umidificarem. É porque aqui a gente tem filtro, aqui não, né? Exatamente, é isso que eu sempre falo para os pacientes. Se eu for lá na tua clínica, você melhora a minha voz? A gente pode melhorar, sempre dá para melhorar. É muito boa. Talvez seria um trabalhinho de prevenção. Minha voz hoje é melhor do que quando eu comecei na comunicação, porque eu acho que eu trabalhei ela assim. Quando eu precisava fazer uma apresentação que você precisa denotar empolgação, eu afinava muito. Sabe aquela coisa meio histérica? Um grito histérico. Sei, Hoje eu faço a emoção subir de forma mais concatenada. Ótimo. Porque quando você é um locutor, quando você é um apresentador, ou quando você precisa se expressar em público, você é tal qual um cantor. Precisa ter, na minha opinião, o tom certo, a afinação. Que eu acho que é o grande trunfo de uma voz boa é a afinação. Exato. Você dá o tom certo para cada expressão. Sim, e você falou ali algo com relação à minha voz, que é o que eu busco, mesmo não sendo totalmente, mas linear. Né? E assim, eu gosto muito de respeitar a característica individual, o timbre, o registro do paciente. Então, quando o paciente chega com o exame, geralmente com uma laringoscopia, eu consigo ver o que há especificamente naquela prega vocal para tratar em cima daquilo, mas respeitando a característica, a fisiologia daquele paciente. Entende? Por exemplo, não que eu queira afinar ou deixar mais grave a voz de ninguém, mesmo mulher, a gente, às vezes, porque a mulher quando adquire rouquidão, ou por um nódulo, ou por uma paralisia de prega vocal, ou por edema, qualquer outro motivo, tem N alterações que a laringoscopia, que então a gente encaminha para o otorrino, fazer o exame interno para conseguir tratar de forma bem específica. Então, a mulher geralmente tende a perceber mais quando fica rouca, fica mais incomodada, né? Porque não soa diferente para a mulher. O que é mais difícil? Resolver uma voz muito grossa para a mulher, muito grave, ou muito aguda, muito fina para o homem? Chega um homem de voz fina e chega uma mulher de voz grossa. Eu quero resolver esse problema, doutora. Olha... Quem sairá primeiro feliz de lá? É mais fácil para a gente colocar, abaixar mais a laringe, relaxar mais a laringe para tornar mais grave a voz para o homem. É um tanto mais fácil, porque já é mais da característica dele, né? Uhum. E para a mulher, a ideia até nunca teve essa queixa. Quero que a minha voz fique mais fina. Como eu estava te falando, geralmente quer limpar a voz, quer diminuir o que está de adverso, o que tá incomodando. E chega uma mulher para mim com a queixa de pigarro, rouquidão e pigarro constante. Aquela aguinha que a gente tem que estar limpando. Uhum. Isso é erradíssimo e muito prejudicial de se fazer. Mas e quem que resolve isso? Então, eu Você ou... Você resolve? Viu? A fono resolve. Eu achava que era o otorrinolaringologista. O otorrino vai examinar, vai dar todos os dados, toda a base orgânica do que está havendo para a fono tratar. E, inclusive, na grande maioria, há casos cirúrgicos, há casos medicamentosos, mas o forte desses tratamentos é a fonoterapia. São os exercícios. Então, eu quero que essa mulher diminua a rouquidão, porque isso incomoda, isso pode gerar... Eu já tive caso de paciente, tanto homem como mulher, quase afônico,
quase sem voz, entende? Então, o que eu tenho que pensar no primeiro momento? Em manter a qualidade, em não prevenir para que isso aconteça, não que fique grave ou fino, entende? E respeitar o timbre. Então, se eu vejo, tem mulher que tem a laringe um pouco mais alta e tem uma tendência em ter um tanto mais fino, a gente trabalha naturalmente, vai voltando para aquilo. Agora, como tem mulher, paciente semelhante, que tem um pitch mais médio, assim, que não é totalmente aguda, totalmente fina, e que tende a esse relaxamento de laringe, como eu tenho a tendência também, sabe? Então, eu quero limpar, eu quero que ela pare de fazer pigarro, de sentir a necessidade de pigarrear e de produzir pigarro. Entende? Então, é uma cadeia aí, né? Um aspecto liga ao outro. À medida que eu tô com as alterações, eu produzo pigarro. À medida que eu quero limpar erroneamente, antes de chegar na fono, esse pigarro, na hora alivia, mas eu tô agredindo minhas pregas vocais, ou seja, eu tô adquirindo mais dano a longo prazo. É como arranhar uma ferida. Exatamente isso. Então, isso não é muito, até não é interessante, os otorrinos, nós ficamos com muito cuidado em dizer que tem uma forma correta de pigarrear, porque não tem que pigarrear, não existe forma correta de pigarrear. Mas como é que Justo, faz? Mas eu sou muito realista, sou muito prática, então por isso que eu falo para os pacientes sempre o seguinte E exemplo, é psicológico, ó, já me deu vontade. Veja, não faça. Então, olha só. Num primeiro momento, é uma dica aí, né? O ideal é que a gente faça uma adução das pregas vocais, que a gente, é como se prender o ar um pouquinho e eu usar de um som mais nasal para não fazer o esforço aqui. Pra fazer um sonzinho mais pelo nariz. Então, seria um... É difícil, eu me coloco no lugar do paciente. Como é que você fez isso? Assim, eu vou parar, vou dizer, viu, agora é estranho, daí na frente das pessoas, né, e tal... Então, eu sempre falo, o mais suave possível. Começa por aí que sempre dá certo. Dá certo, eu garanto. Eu me irrito com o cara abrindo a cerveja no dente. Me irrito. E você se irrita com pigarro, provavelmente. Me irrito com pigarro e vou te contar mais uma coisa que me irrita muito, mas demais. Boca aberta. Sim. Boca aberta me irrita demais. Por quê? Assim, às vezes, a pessoa nem mesmo tem uma alteração como uma hipertrofia de adenoide, uma hipertrofia de amígdala, um desvio de septo importante, a ponto de não conseguir a respiração nasal. Muitas vezes não há isso. Muitas vezes é um hábito, sabe? E esse hábito é também muitas vezes de criança, mas claro que pode ter sido um hábito ainda advindo de uma chupeta, de mamadeira, uso prolongado de mamadeira. Então, às vezes, essa pessoa teve a tendência em respirar, em manter, em se acostumar com os lábios entreabertos, com a boca aberta. Consequentemente, a língua vai para o assoalho, a língua fica mais baixa. Consequente, ela perde tônus, lábios e toda a musculatura da minha face perde tônus. Eu não tenho uma articulação tão precisa. Lá, quando idoso ou idosa, eu vou ter um probleminha de articulação, de deglutição, porque a minha língua não vai ter controle suficiente para manipular alimentos, líquidos, sobretudo, que é uma super queixa na disfagia em idosos. Então, é uma cadeia, entende? Então, me tira do sério, às vezes. Eu fiquei de boca aberta aqui ou não? Em algum momento? Não, você tá sorriu bastante, mas a boca aberta, os lábios entreabertos, que aí a gente fala, né? Não, sua respiração é nasal, que é o correto, né? Temos os pelinhos no nariz, sempre falo isso para os pacientes. E veja, Luiz, mais uma vez, além de toda uma saúde prejudicada quando respiramos pela boca, eu não tô limpando, não tô purificando, umidificando nada quando eu tô com a boca aberta. Além de feio, né? Além de estética... Além de esteticamente feio de se ver, né? Aquele xingamento boca aberta... foi inventado por uma fonoaudióloga. Pode ser. Porque a gente tem dessas. Eu apresentei muito festivais ao longo da minha vida. E eu via nos bastidores dos festivais o aquecimento vocal. Legal. É muito difícil um festival de alto nível que você não veja pelo menos 90% dos intérpretes fazendo o aquecimento vocal. Ótimo, exato. Qual a importância e como é que faz isso? Então, eu sempre falo também para os pacientes, Luiz, que é como uma academia, que é como um treino, que a gente precisa entender que na face nós temos músculos, como no corpo todo. São menores, né?
O masseter, por exemplo, né? Esse músculo aqui, ele é extremamente potente, é um dos mais potentes do nosso corpo humano, que é o músculo da mastigação. Sim. Né? Então, à medida que eu não tenho trabalhado, essa musculatura trabalhada, eu tenho perdas de força em N situações do sistema estomatognático, da mastigação, da respiração, da glutição, que já falamos. Mas, pensando aí na voz que você falou. Então, o aquecimento, que para mim, eu falo para os pacientes que é também um alongamento. Eu uso a expressão alongamento para ficar bem prático, fácil e legal do paciente entender que assim como quando eu vou para academia, antes do treino eu preciso alongar, né? Muitas vezes eu faço então um aquecimento, um movimento que seja ali, não deixa de ser um aquecimento, para realmente treinar, usar a minha musculatura. E para a voz, para a fala, mesma coisa, né? Nós vamos estar usando, mobilizando, usando muito pregas vocais e toda a musculatura do rosto. Então, à medida que eu aqueço, alongo, é muito mais benéfico, é preventivo, eu evito as alterações severas e no final do uso também. Um exemplo muito básico, muito praxe de aquecimento vocal, mas que não é universal, deve ser indicado mediante avaliação, ele é muito usado e muito praxe. Quase universal, mas não é, né? Não dá para fono falar isso aqui para as pessoas, ó, faz todo mundo aí, que isso, né? Sem uma avaliação. Mas a gente usa muito a vibração de língua, por exemplo, sabe? Né? E tem N exercícios, N sons, N formas, mas só para as pessoas entenderem que realmente é importante ter, sim, aquecimento e preparo antes do uso profissional da voz. Não tem aquilo de falar com uma caneta assim, mordendo uma caneta? Bastante, né? Funciona? Funciona. Eu uso muito espátula. Os meus pacientes, vem a espátula já... eu uso muito espátula, né, então, entre os dentes. E temos N materiais, exercitador facial, né, temos também. Mas eu brinco, assim, Luiz, que eu sou, eu já falei isso em outras vezes, eu sou meio fonossaura já, né, Fonossaura. Eu já sou velhinha aí, né. Então, eu sou um tanto tradicional também, sabe? Que eu me trabalho bastante também e precisamos atualizar, né, ser flexíveis, enfim, é lógico. Mas eu tenho umas pegadas tradicionais que eu gosto, sabe? Tem alguns exercícios mesmo que a gente viu, assim, que teve que ser adaptado e que teve que ser mudado. Mas tem exercícios que ainda são benéficos, que eu gosto muito. Um que eu vou te contar agora, que é bem antigo, bem do meu tempo e que eu ainda gosto de usar, é rolha. A rolha entre os dentes. Entende? E não tem perigo de engolir? Não tem. Claro que eu só vou usar com o paciente que realmente não haja, né? Não, esse perigo, que tem esse controle, né? Então, espátula, caneta, lápis, né? A gente ouve. De modo geral, né? O objetivo é único, é de melhorar a abertura e a mobilidade, principalmente. Porque à medida que eu tenho que segurar uma espátula, uma caneta ou a rolha que seja entre os dentes, parece que eu tô com a boca fechada, mas eu tô segurando com os meus dentes. Obrigatoriamente, a minha musculatura vai precisar mobilizar muito mais para conseguir, né? Mover e fazer o som. Então, eu gosto muito de usar fala para esses exercícios, sabe? Já colocar como uma prova terapêutica ali. E já ir produzindo os alvos. Porque assim, esse paciente precisa obrigatoriamente falar e dar inteligibilidade. Então, isso é para favorecer. A gente ouve muito, né, dicção. E eu gosto muito de colocar a palavra articulação, que é basicamente a mesma coisa, que é semelhante. Mas eu gosto de usar a palavra articulação, porque assim como nós temos no corpo todo, é do nosso rosto, da nossa face, então as pessoas precisam entender que tem que melhorar a articulação. Mas sabe que eu acho que a voz, você falava ali que você precisa aquecer porque é um músculo. Sim, mas eu penso que a voz é um elemento intangível pra gente. Diferente de um bíceps, né? Que você tá vendo ali e tal. O fato de ser intangível, as pessoas não acreditam que você possa exercitar ou aquecer, por exemplo. É verdade. Porque você não vê a voz. É verdade, você tem razão. É mais ou menos isso que é pensado mesmo, sabe? E que eu percebo até chegar em meu consultório, por exemplo. Sim. Que muitas vezes chegam, você pode me ajudar? O médico manda para fono. E parece como, né? Como que nós vamos fazer isso, né? Por exemplo, caso de paralisia de prega vocal. Então, a gente tem que pensar que se o médico diagnosticou, se foi feita uma laringe e nós temos uma paralisia de prega vocal, essa prega vocal não está movendo. E aí tem as classificações, né? Sim. E, sobretudo, se nós tivermos uma paralisia bilateral de pregas vocais, ou seja, as duas pregas vocais paralisadas.
só vai sair ar, não vai sair som nenhum. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer essas pregas vocais mexerem. Sim. E aí, realmente, mas é possível. É mais difícil a bilateral, mas a paralisia de prega vocal uni, ou enfim, é possível e nós temos os exercícios específicos com esse objetivo, de mover. Eu tive um paciente que a gente conseguiu colocar um pouquinho... Veja, quando a gente colocou uma vozinha rouca, nós ficamos muito felizes. Ele não tinha mais nada. Ficou praticamente assim. Entende? Ele foi acometido por arma branca, estava no laudo dele na época, aqui na região de ombro. Nossa, que dó. Sim, e acabou que prejudicou prega vocal, eu até precisei, né, a gente precisa faz o laudo ali para as indenizações, enfim, né? Então, é um exemplo onde se esse paciente falasse assim para mim, e foi o que ele conseguiu falar, e às vezes a gente, e hoje em dia também, mas assim, por um lado que, falando muito sincera, abertamente, até de mercado, assim, de forma ideológica, à medida que melhorou para nós fonos, às vezes não favoreceu tanto para a população, sabe, de modo geral. Vocês estão ganhando mais? Enfim, né? Eu costumo dizer, Luiz, que a pandemia foi um divisor de águas. Para uma área da saúde, eu vejo, assim, de modo geral, para muitas áreas, inclusive, mas para mim foi. Eu vejo que foi, e para fono, para nossa classe, foi aqui na cidade hoje mesmo, eu vejo que a gente tá legal, sabe? Uma vez quase não tinha, enfim. E por quê? Porque a Covid trouxe problemas vocais? Trouxe atrasos de fala, criançada sem ir para a escola, enfim, entende? Então foi visto a necessidade do apoio, da ajuda, dos estímulos, sobretudo com as crianças, no sentido da linguagem, e da linguagem oral propriamente dita, porque é mais fácil de ver. Que falávamos, linguagem é o que eu tenho de conhecimento. Antes de falar, a criança precisa conhecer a mão, saber onde é a mão. Às vezes, eu sempre digo isso, os pais querem que a criança fale, essa criança não sabe onde que é o ombro, o umbigo. Entende? Então, isso é linguagem. É eu ter noção corporal, eu ter noção de espaço. Sim. Eu preciso desses pré-requisitos, ter noção dos meus órgãos da face, por isso que outra bandeira que é o sopro. A criança tem que soprar, sabe? Se a criança não assopra ou sopra, os dois termos estão corretos? Eu vi que você se preocupa com a linguagem correta. Eu sou um pouco chatinha nisso também. Eu também sou. Sim, mesmo não gostando, não sendo fluida de gramática, ia mal na escola, em gramática, inclusive. Mas... Você tem pedantismo gramatical. Eu acho que sim. Como é que é pedantismo? É que você não suporta que... resolve, pode ser. Mas eu melhorei muito nisso também, viu? Eu era mais chata. Melhorei, tive que melhorar, foi bom, tem que melhorar mais. Você tem consigo mesmo. Comigo, enquanto profissional, sabe? Outro dia eu ouvi uma frase que eu gostei muito, Luiz, e que me fez refletir, porque eu era chatona. Eu prefiro uma pessoa que fala problema do que quem gera problema. Você entendeu? Ou quem gera problema. Eu prefiro, e é por aí, sabe? Então eu aliviei. Mas aí, voltando a te falar sobre, então, a pandemia gerou realmente um divisor de águas, porque foi visto, foi assim, nítido, foi claro. A falta de estímulo, o ambiente escolar, a necessidade da tela prejudica demais. Depois a gente vai falar mais de criança e de tela. Claro, bora. Que eu acho que é pertinente. Joia. Só que eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Claro. Você fala... Né? Você tá gostando? Sim, gosto muito. Estou bem feliz, com o dia adiantado, bem confortável. Legal. Então, nós estamos aqui com a confortável Grace Matoso, nossa fono número 1 no coração, para Rinaldi Postos de Serviços. Lá no Rinaldi você encontra o Volare, que é um programa de pontos exclusivo dos postos Rinaldi, e o Shell Box, que é de toda a rede Shell. E ainda tem a Shell Select. Rinaldi em 2 endereços em Laranjeiras do Sul. Rinaldi Postos de Serviços no Inove Podcast. Pivato Corretora de Seguros, empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguros só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. Telefone 999770037. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. W2000 Corretora e IHS Consórcios.
presta atenção, o consórcio é certamente a escolha perfeita para você conquistar o seu carro ou seu imóvel, ou ainda poupar com segurança e rentabilidade. Fale com a Juliana na HS. O número é o 999643020. E Redilar Supermercados, com 2 endereços, um na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz, e outro na Isídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Nós estamos falando não só com uma fono, mas como uma modelo fotográfica, Grace Matoso. Bons tempos, aquele que você estrelava em 9, né? Ai, Foi bom? foi bem legal. Outra fase da vida, né? Foi outra fase, mas eu penso que, assim, que deu para passar um pouquinho do meu jeito, assim, e sabe que eu lembro que na época, vocês falaram até assim, né, porque eu fiquei pensativa e já até tinha recebido convite antes, enfim, de outras formas, e não, né, Jacu. Você tinha vergonha ou receio? Sim, os dois. E daí, não, mas assim, e daí sabe que depois, assim, até no sentido profissional, os pacientinhos, as crianças gostavam de ver, mostrar, a gente deixava na clínica, né, a tia ali e tal, achava bonita, enfim. É que foi, o teu ensaio foi bem delicado, comportado, assim, teu jeitão de ser. Sim, exatamente. Porque você é um pouco recatada, né? Sim. Eu não te vejo na rua, nunca. É meu jeito, Eu gosto, assim, mas então, tenho algumas seleções. Mas você tem uma beleza tal que transcendeu o aspecto do comedimento, na minha opinião. Não, obrigada. Que eu acho que foi bem comedido. Ó, a gente tem imagens ali. Ai, olha ali as imagens. É que você foi fotografado pelo Rodrigo Vipiche, foi né? lá em Toledo, foi uma equipe muito joia. Olha só, você, na natureza. Foi muito joia. A gente conseguiu fazer um equilíbrio ali do meu jeitinho, bem por Ah, aí. gostei dessa foto, dessas Gosto fotos, também. desse look aí. Gosto também, até hoje, de ver, acho que é essa que eu tenho. Uhum. Olha lá, ai, que engraçado, o que achou? Bonita. Essa foi a capa, né? A capa. Linda essa foto. Aninhos bons, ai, olha, garota. Eu me diverti, sabe? Nessa época, eu dei muita risada. Só tem essas? Porque eu, como, né, não tenho essa aptidão, não sou de estar fazendo foto, não ligo muito de foto, assim, mostrar, coisa errada, rede social. Mas, e daí, no ensaio, né, ele falava, eu brinco sempre isso, segure aqui no galinho, coloca a mãozinha aqui, não sei o que, eu dava muita risada. Eu falava, calma. Aí eu ria, aí eu fazia a pose ali, que ele dizia, mas foi muito legal. E meu pai foi comigo na época, ficou passando um calor de louco lá no estúdio, enquanto eu ia pra rua fazer, mas gostou, ele achou legal também. Isso tem 10 anos. Sim. O tempo passa, né? Nossa, você veja. O que mudou na Grace de 10 anos atrás para de hoje? Nossa, bastante coisa. O físico é o mesmo, né? Não, mudou bastante coisa. Mas assim. O colágeno tá igual, né? Eu não digo não tá, né? Mas eu não digo de mudar necessariamente, porque eu costumo dizer, Luiz, que. E tenho isso, assim, de levar a entender sobre isso até para o trabalho, assim, né? Para questões profissionais, né? Um aspecto liga ao outro, querendo ou não, né? Pessoal profissional. Eu vejo que a nossa essência não é mudada, sabe? Cada um tem uma essência, e a essência aí se volta para mim no sentido de princípios, valores, um caráter, e parece que você tem ou não tem, sabe assim? Então, a minha essência não mudou, mas eu busquei melhorar. Eu busquei melhorar também, não foi só assim, melhorei. Eu busco melhorar, como eu te conto, né, no trabalho, constantemente, tem um aprendizado. Sempre falo isso para as famílias, inclusive, quando é criança, né, que é uma investigação constante para os adultos, é uma troca constante. Como é que você está se sentindo? Isso foi bom para você ou não? Me passe esse não, por favor, porque eu preciso redirecionar, né? Minha função é ajudar. Então, eu também preciso me ajudar, estar bem para conseguir ajudar as pessoas. Sim. Então, eu busco muito pelo meu bem-estar, pela minha saúde mental. Eu vejo que isso, assim, é um ponto para mim, que eu levo a sério, que eu valorizo, que eu cuido. Eu concordo com você no sentido de que você, no cerne da coisa, a gente é o que a gente é. Mas eu acho que a vida, ela é cíclica, no sentido de você mudar, de você, sim, também. Você se moldar àquele momento. Isso sim, com certeza. Ó,
há 10 anos eu pensava certas coisas a respeito de determinadas situações. Hoje eu penso diferente. Sim. E ok mudar, na minha opinião. Sim, sim. Eu acho que a gente muda de opinião. Você gosta do verde, que eu sei. Sim. Amanhã ou depois pode não gostar mais. Claro, sim. Eu que, como nós já falamos, eu sou um pouco, assim, ligada nos termos que eu uso, sabe? Então, às vezes, eu evito de falar mudar por conta de algo que eu tenho lá como princípio, mas no fim é isso. Sim, a gente pode, sim. Pode mudar, Na pode essência, melhorar. não. Na Você essência, pode não. sempre melhorar, mudar. E se for ver, tem coisas, assim, que eu realmente mudei, sabe? Que talvez eu custo pra não sei se aceitar ou expor, sabe? Sim. Mas realmente muita coisa, né? Por detalhes que exemplo, nós tínhamos falado até. Você já foi mais corintiana que É hoje. isso, exatamente. É por aí o que eu tinha contado, né? Eu era fanática, um absurdo. Hoje vendo, era um absurdo. Hoje você usa verde. Sim, né? Não que eu mudei de time, mas realmente eu vejo que eu amadureci naquilo e não sou mais Sim. fanática como eu era, que não me acrescentou em nada, né? Sim. Grace, tá muito gostoso falar com você, mas uma coisa me ficou na cabeça. Você falou antes, eu atendi um senhor que foi vítima de arma branca. Você falou agora há pouco. E ficou com a voz baixinha, até você reproduziu o tom da voz dele. E como é que foi o final dessa história? É possível recuperar algo perdido no que se refere à voz? Então, realmente é possível. O que a gente conseguiu com esse paciente, e não foi, se não me engano, mudou, e eu também fiz um gancho de que, às vezes, o tratamento não fica tão acessível, sabe? Do ponto de vista financeiro? E eu sou muito sincera, muito honesta nisso, e flexível também. Por exemplo, às vezes a gente precisaria de N sessões semanais. Era muito necessário. Sim. Então, muitas vezes a gente flexibiliza isso, eu me esforço também, a gente faz semanal, espaça mais tempo. Você então, esse cede é um caso que eu atendi pouco. um tempo, eu não concluí esse tratamento, acho que mudou de cidade, enfim. Mas foi por isso que eu comecei a falar até um pouquinho sobre o mercado e tal. Então, um caso como esse, quando está sem voz, quando está com pregas vocais paralisadas, a característica vai ser totalmente soprosa, uma qualidade vocal totalmente soprosa, onde vai sair mais ar só, né? Ar do que som em si. Oi. Então, se esse paciente passa, que foi o que aconteceu, oi, tudo bem? Isso aqui é um ganho tremendo. Já é uma evolução. Isso é um ganho tremendo. E eu gosto de contar isso porque no nosso tratamento, como em muitas situações, e eu vejo que assim, vejo muita semelhança assim, com a vida de modo geral. São mínimos. Mas a cada sessão, aquele mínimo eu busco dar muito valor e passar para que o paciente, né, ou família, encare como um valor também grande, mesmo que mínimo. Sim. É nesse sentido. Sim. E o SUS não resolve a parada para alguns? O SUS é muito bom. Porém, a gente tem uma falta de profissionais, né? Sobretudo para fono. Sim. A gente está falando de voz, de saúde vocal, a gente já tratou de um assunto que está bastante em voga hoje na sociedade, que é a briga incessante, ou até então incessante, pelo emagrecimento, pelo corpo perfeito, ou pelo corpo aceitável para os padrões da sociedade atualmente. E aí apareceram as canetinhas do emagrecimento. E a gente abordou o tema delas aqui com um nutricionista no I9 Podcast. Mas eu te pergunto, as canetinhas podem trazer alguma interferência na questão vocal? Luiz, atualmente, hoje, eu não tenho aqui um dado científico para te contar da relação direta Sim. entre o uso e um malefício vocal ou outro que seja. E se a gente buscasse um depoimento de um profissional especialista nesse tema das canetinhas? Você tem? Acho que pode corroborar para o teu comentário. Ai, que bom. Pode ser? Claro. Vamos lá, então. Você é profissional da voz, tá usando caneta emagrecedora como Mounjaro e Ozempic e tá ficando rouco? Pois eu tenho uma notícia para te dar. Está sim, se você não cuidar, o problema vai piorar. O que acontece? Por 2 motivos muito claros. O primeiro deles é que as canetas possuem um hormônio que atrasa a digestão. Quando o estômago fica cheio, você tem mais risco de ter refluxo. Então o alimento, olha, eu vou mostrar para você aqui, ó.
Essa aqui é a tireoide, aqui a gente tem a traqueia do lado e bem do ladinho o esôfago, né, que fica na região posterior do corpo. O esôfago é o órgão que vai levar o alimento da boca até o estômago. Quando o seu estômago está cheio, o alimento pode voltar pelo esôfago e molhar a laringe. Só que o conteúdo do estômago é muito ácido e essa acidez queima a prega vocal e queima a região da laringe, prejudicando a voz, causando a rouquidão. Então, o que você precisa é aprender também a cuidar do que você come. Ai, que legal. Viu? Muito bom. Adorei que você trouxe isso. Eu ia dizer que o que remete à fono também ia envolver os aspectos nutricionais, no sentido de que se isso às vezes passa a facilitar muito, pode haver, ou não, né? A questão de ingestão de frutas, verduras, que é o que a gente muito quer para o paciente, sim, como benefício, né? De modo geral, e afeta, sim, a voz, mas ela trouxe o dado mais legal ainda. E a hidratação. A hidratação. Então, assim, um remédio, fono não receita remédio. Eu digo que o remédio que a fono pode receitar sem medo de errar é água. Água, a né? hidratação. E a hidratação constante, não é o sentar aqui e tomar 2 litros de água, entende? É a hidratação constante. E ela foi muito joia, falou muito bem, além no sentido do refluxo gastroesofágico. É interessante. Adorei, obrigada de você trazer isso. Imagina. Então, a alimentação interfere diretamente na questão da qualidade vocal, né? Sim, Esse também. Leite, por exemplo, derivados, aumenta, engrossa a voz, pode dar rouquidão. Tá. Quente ou gelado, o que mais prejudica a voz? Então, a gente ficava muito no pé dos pacientes, aí de todo mundo, com relação ao gelado, sabe? E assim, aquela história que a gente ouve é verdade, de que se eu tô com o corpo muito quente e eu tomo água gelada na hora, um choque térmico, uma mudança brusca de temperatura, vai prejudicar. Isso acontece mesmo, tá? Não é só um diz que pode haver teve até caso assim de laringite aguda, por exemplo. Agora, hoje em dia, isso já tem alguns índices, principalmente no sul do Brasil, da água muito quente também. Do chimarrão? Sim. O chimarrão muito quente, muitas vezes. Isso tem uma relevância mais antiga, assim, de mais tempo, né? Que passou a ser estudado e hoje se vê uma relação mais direta. Então, é algo que foi sendo investigado e hoje se vê. Principalmente no sul do Brasil. Então, a gente vê a ingestão do quente também. O ideal é ambiente. Tá. Se fosse para escolher quente ou frio, frio. Eu vou no frio. Bebida alcoólica ou cigarro? O que é mais maléfico? O cigarro. Os dois seriam. No tratamento, a gente precisa pedir para o paciente diminuir álcool. Por quê? Porque à medida que eu estou ingerindo álcool, eu, querendo ou não, eu vou gerando fator anestésico, né? Sim. E eu tendo a falar mais alto, a fazer mais abuso vocal, usar a voz com mais excesso. Agora, o que a gente tem de dado científico, que temos para eu te contar com precisão, de forma mais severa, é realmente o fumo, né? E isso, assim, provoca pólipos, edemas, o famoso edema de Heineken, câncer de laringe, também temos um índice interessante aqui no sul do Brasil, sabe? Sim. Hoje em dia, pessoas jovens gostam daquele, eu nem sei o nome daquilo direito, como é que chama? O cigarro de pendrive lá, o vape eletrônico, né? Isso aí. Então, isso é um dano direto, assim, um prejuízo importante também. A gente está falando com alguém e as pessoas não sabem quem. Vamos mostrar ele, então. O nosso Anselmo Valon. Não me diga! Vamos mostrar esse garotinho aqui. É mesmo? O Anselmo, ele tinha uma gagueira. Não tinha, Anselmo? Quando era mais criança. E quando ele ficava nervoso, ele tentava falar e ficava mexendo. Como é que você tá gago, Anselmo? Eu não consigo fazer. Melhorou, então? É só as pessoas que percebem. Só quando você tá muito nervoso, né? E aí dá tipo um nível bem leve de gagueira. Mas eu já conheci ele bem gago. É mesmo? Quando nervoso, obviamente. Olha só, pois é. E por que ele não tratou e se curou? Então, provavelmente foi bem voltado para questões emocionais, que envolvem, sim. Tem um aspecto de ansiedade que prejudica, que está relacionado.
Mas eu, assim, sem avaliar, né? Não tô avaliando, mas pelo relato aí, por essa breve anamnese, imagina, por esse breve relato, me parece que não era uma disfemia, uma gagueira pura, entende? Deve ser uma disfluência. Uhum. A disfluência acontece bastante. Eu costumo brincar que eu 5, 6 da tarde tô gaga também. A fono também tá meio gaga. De tanto, né? Falar e tal. Porque existe sim a questão de que a minha articulação às vezes não acompanha todo um raciocínio. Sim, sabe? sim. Né, é um transtorno ali neurodesenvolvimental, onde tem regiões do cérebro trabalhando muito rapidamente e essa minha articulação não acompanha essa produção, sabe? Então, isso é uma gagueira pura e clássica, uma disfemia. Me parece que não é o caso do Anselmo. Se era mais voltado para o emocional e ele melhorou, era provável que era uma disfluência. E isso muitas pessoas apresentam e dá pra gente melhorar também. E às vezes acontece como você comentou, que não foi tratado, mas ainda assim melhorou, enfim. Grace, a gente estava querendo uma consulta para o Anselmo e pensamos como que a gente podia fazer isso gratuitamente. Entendi, eu já vim contando que o mercado assim assado... Então, a gente já sabia de tudo isso. Que o SUS não dava conta e tal. Muito bom. E você caiu na nossa. Agora a gente já pode encerrar. Tá certo, já fizemos uma avaliação aí. Maravilha. Então tá, a gente está conversando com a Grace, que acabou de fornecer gratuitamente uma consulta de fonoaudiologia para o Anselmo. E agora a gente vai agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Rinaldi Postos de Serviços, lá no Rinaldi tem o Volare e o Shellbox. O Volare é exclusivo do Rinaldi e o Shellbox é de toda a rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços. E 9 podcast para Pivato Corretora de Seguros, empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. Krause Veículos novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. W2000 Corretora IHS Consórcios. O consórcio é a escolha perfeita para você conquistar seu carro ou imóvel, ou poupar com segurança e rentabilidade. O telefone da HS é o 42999643020. Fale com a Juliana. E Redilar Supermercados. Redilar em 2 endereços, na Marechal, ao lado da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar, onde é gostoso economizar. A gente vai falar agora, Grace, de criança. Fonoaudiologia naquela fase tenra, criança começando a falar. Eu fico pensando, não é fácil fonoaudiólogo lá com os pestinhas correndo para lá e para cá e não obedecendo. Ou não? Pois é, realmente não é moleza, né? E aí, né, como eu contei que agora, com que eu levantei o critério de atender a partir dos 3, então realmente para mim tá mais favorável nesse sentido. E novamente, eu vejo, com o passar do tempo, né, pela minha prática, pelo que eu gosto bastante, tenho aptidão, eu tendencio em tratar bem, gosto muito de fala em si, com as crianças, sabe? Temos os transtornos de leitura escrita ali, como já falamos, mas eu gosto muito de fala. Eu gosto assim, não tá falando isso, então tem que falar, vamos falar. Bora, falar é falar, sabe? Embora que hoje em dia nós temos muitos casos de pacientes não verbais, onde é preciso elaborar uma comunicação alternativa, ou seja, não vou trabalhar fala com esse paciente. Agora, no meu caso, né, na minha situação, então, que eu atendo aí a partir de 3, muito geralmente, até depois que eu estabeleci isso, eu vi que as pessoas já estão entendendo, assim, já me procuram com problemas de fala. Ou seja, essa criança teve um atraso, ainda tem, mas são geralmente crianças que já estão Então, eu tenho precisado muito corrigir adequar essa fala, entende? Sim. Eu tinha falado lá que a gente quer no primeiro momento que a criança fale, passe a fazer som e desenvolva. Agora eu adequo. Essa é a área que eu trabalho bem afinco, sabe? Então, aí dá o que ver para conseguir adequar, parar e trabalhar especificamente isso, Sim. né?
Mas é muito gostoso, eu gosto bastante também, gosto muito também das crianças. Você falou que morou no interior de São Paulo. Você tem um sotaque um pouco paulista e um pouco mineiro, né? Eu brinco que você é uma mineira de Porto Barreiro. Sou mineira de Porto Barreiro, dá pra gente dizer isso aí. Né? Com orgulho de Porto Barreiro, sim. Mas eu tenho uma pegada, eu tenho sotaque e hoje também respeito o meu sotaque, não é problema em ter sotaque. Eu falo bem caipira, meus R's são bem puxados. Na faculdade, eu tinha um projeto na rádio da faculdade chamado Sotaqueteca, Ai, que legal. que era uma biblioteca de sotaques. E eu escrevia e fazia um programa de rádio com sotaques. Ah, que legal. Sobre Deve ser sotaques. muito legal. Muito legal. Falando como catarinense, como Isso é gaúcho, muito gostoso. nordestino. Era muito legal. A nossa linguagem, de modo geral, assim, do Brasil é muito rica, é muito legal. No último ano da faculdade, eu tinha muita vontade de fazer o TCC voltado para os dialetos, justamente Sim. isso, sabe? Enfim, que também diferencia de sotaque, né? Sotaque é uma forma de falar e dialetos são aquelas expressões que são muito usadas em determinado local e lá no outro local a pessoa nem sabe o que é quando você fala. Mas me diz assim, o profissional, por exemplo, da Rede Globo, ele sai lá do Nordeste e vem trabalhar na rede, no Rio, em São Paulo, vai falar para o Brasil inteiro. Então, não é de bom grado que ele fale um gaúchês, um baianês ali na rede nacional. A Fono pode atuar nesses casos? Com certeza, mas que interessante você lembrar disso, que eu já comentei disso, sabe, Luiz? Assim, ó, uma vez nós tínhamos, isso eu já estudei bem na faculdade, assim, já foi colocado para nós. Acho que quando eu me formei ali, isso já estava caindo um pouquinho. O que eu quero dizer que estava caindo um pouquinho? Nós tínhamos um padrão, sabe? Para ser um âncora de um jornal nacional, por exemplo. Havia, e há, na verdade, né? Claro que há. Você falou bem em dizer que a gente quer ter uma fala um tanto mais linear, Sem acessível. Né? Grosso modo falando isso mesmo, sem sotaque. E é muito legal, joia, acho isso rico. Porém... eu não tenho muito sotaque. Não mesmo. Teu R é bem bonitinho, porta, né? Eu nem consigo dar o exemplo, porque o meu é muito puxado. Fala Sério? porta. Porta. Olha aí, que bonito. Sim, Sério? Sério? Obrigado. Eu falo porta. Para eu falar porta... Ninguém elogiou o meu porta. É bonitão. Para eu falar porta, é um trabalho, eu tenho que me concentrar. Ó, porta. Porque não sou eu falando, entende? Sim. Então, e aqui, mediante se saber da diversidade gigante que há no país, de sotaques, e, enfim, pode perceber que alguns âncoras já não perderam totalmente, Sim. né? Sim. Então, isso foi realmente sendo flexibilizado, sabe, Luiz? Tanto que hoje em dia a gente vê. E eu passei a perceber, mas como eu te conto, né? Já tivemos essas indicações na faculdade, uns anos atrás ainda, como eu estava contando, de que a gente deve se valorizar o sotaque. Você tem razão, e eu penso da mesma forma, que de repente eu tá aqui só falando assim, boa tarde, uai, por quê? Que eu te contei do uai, né, que eu uso também. Não é só tão interessante. Então, realmente é melhor equilibrar. Agora, não é um problema, entende? Não é um problema. Eu penso assim também. O sotaque. Então, assim, ameniza um pouquinho, né? Tenha uma linearidade de fala aí, mas não é problema. E eu gosto muito de pontuar isso no meu trabalho, sabe? Para paciente. Desde a criança, de como eu vou ensinar, porque o modelo que vai ouvir é porta, e por quê. Sim. E para os adultos. Eu valorizo a identidade, a autenticidade de cada paciente, sabe? Às vezes... Já teve situação que eu falo para as famílias, olha, o fulaninho tá falando porta, e por quê? Que tá maravilhoso, não sei como que ele tá falando porta e por quê. Porque o que eu ensinei foi porta e por quê, né? Então, na verdade, eu acabo começando por uma forma assim que fique mais fácil de ser percebido para a criança. Eu quero que ela eleve e posteriorize a língua, a grosso modo, sabe? Sim. É esse o modelo que eu dou. Agora, não é problema. O que é problema? Se eu transcrevo, aí nós temos que tratar de uma forma bem mais enfatizada. Se eu transcrevo daquela forma. Aqui na nossa região, por exemplo, nós ouvimos muito o caro, né?
para carro, o caroça para carroça, por exemplo. Hoje menos, mas outrora muito, né? Sim, menos, mas olha que ainda tem, viu? Então, isso realmente é um aspecto cultural, ambiental. Agora, se chegar no meu consultório e perguntar para mim, eu vou precisar dizer que está errado. Porque nós escrevemos com 2 R's. Sim. Então, é cultural, respeito, é de cada um, mas não é a forma correta de falar. Sim. Só que é respeitável. Esse menino aqui que eu vou te mostrar, é caso de você resolver a vida dele? Pedi uma pomadinha de carregador, uma redondinha. Que pomadinha? Meu Deus do céu. Aquele que tu bota... Aquele que tu enchufa no carregador de anda. Que carregador, guri? Carregador do telefone. Ah, um carregador. Ah, vou pedir uma tomadinha, uma tomada de carregador. Mas não uma... O que era? Amado, veja só. Pois é, que interessante. Né? Você não tinha visto esse vídeo ainda? Já tinha visto, sim. E é engraçado, né, Luiz? Mas às vezes quando eu vejo assim e rio, eu meio que me cobro, me policio, sabe? Pra não rir, entende? Por falar, poxa, né? Mas né, a própria família ali brincou um pouquinho e o que é interessante pontuar disso? Veja. Esse vídeo tem tudo a ver com o que você estava falando. Tem. Então ali a gente ouviu depois o modelo, né? E aí tem isso também. Então, às vezes, eu preciso tratar daquela criança, daquela fala, mas ele ouve assim, em casa é assim, e daí é um dileminha, porque às vezes os pais aceitam, querem se ajudar. Ele chamou o carregador de cagador, mas a mãe não conseguiu falar carregador. Exatamente. E tem outra questão que me parece, assim, por cima, vendo, né? Ouvindo, além da pronúncia dela... Ele faz algo muito comum também, que passa muito batido, eu tenho visto, vejo bastante. Ele está usando ali para o som de 2 R's o fonema G, entende? Uhum. Não entendo muito, mas faço noção. Ele está omitindo, né? Ele está omitindo o Rê, ele está omitindo o Rê, ó, K, Rê, ele está indo direto pro Gá. Vamos ver de novo? Né? Vamos ver de novo. Vamos lá. Pedi uma pomadinha de carregador, uma redondinha. Que pomadinha? Deus. Aquele que tu bota... Aquele que tu enchufa no carregador de anda. Que carregador, guri? Carregador do telefone. Ah, um carregador. Eu não aguento com esse vídeo. Olha, vou pedir uma tomadinha, uma ela tomada. ainda não omite totalmente. De carregador. Fala o cara bem rapidinho ali, mas, já vai, né? Mas ele omite. Ele não consegue, ele não tem a pronúncia. Deve ficar uma confusão para ele. Ouve de alguém carré, ouve carê, sabe? Sim. Mas o que acontece, Luiz, é que, lembra, você talvez vai lembrar de alguém, eu falando isso aqui para você ouvir. Palavras como bagata, percebeu? Bagata. Sim. Pagato. Sim. Paguede. Presente. É uma língua presa. Você tá aprendendo. Viu? Então, é outro termo que eu não gosto de usar, sabe? Não gosto de colocar. Você vai dar outra dura aí. Não temos também. Viu? Realmente é uma expressão popular, sabe? Porque Sim. o que há? Mediante avaliação, provavelmente pode haver uma anquiloglossia, que é uma alteração no frênulo lingual. Entende? Então é por isso que dificulta a elevação. E aí vai ser um caso cirúrgico, ou vai ser um caso de exercício, sabe? Mas é uma anquiloglossia que tem uma alteração no frênulo lingual, sabe? Então, língua presa. E claro, dá o aspecto, parece, né? Porque se a gente tem um frênulo muito curto ou muito encurtado, tem N classificações, a pessoa não consegue elevar a ponta da língua. É o que falávamos um pouquinho, lembra do Marrone, né? Lá fazendo exercício. Viu que ele falou uma hora, ele falou em peso? Sim. A gente usa haltere lingual também. Peso, a gente usa como é que pezinho. segura o peso em cima Com de a uma ponta língua? da língua. Então, geralmente o paciente não consegue no primeiro momento. E aí a gente vai usando materiais a ponto de chegar no pezinho maior, enfim. Por quê? Isso acontece muito, muito mesmo. Isso me mexe comigo. Que é palavras como essa. Então, a pessoa não usa a ponta da língua. Ela não fala barata.
ela usa a região medial ou dorsal da língua. Sim. Por isso que parece um G, entende? Bagata. E isso é errado também. A língua, ela tem uma função predominante na voz, né? Totalmente, na fala. E eu sempre digo, é a chave de entrada, é o vestíbulo, né? Ali no vestíbulo oral. Sem língua não sai nada de não voz. Não sai nada. Nada e fala tudo totalmente. Então, por isso que a gente faz, não sei se, os exercícios de língua. Sim. Para cada objetivo tem um exercício específico, uma forma específica, entende? Sim. Essa criança muito me remete a esses casos, onde a gente precisaria se ensinar a usar a ponta da língua também. Que não é o caso do ré. O ré, realmente, se o som de 2 R's, usa o fundinho da língua, ó. Ré. Viu que é uma arranhadinha lá no fundo, ó. Ha, re, ri, ro, ru. Agora, o ra, re, ri, ra, ru é realmente a letra mais difícil que nós temos para tratar. E o R é a última que adquire. E quando o pai ou a mãe trata a criança no diminutivo, é muito mais difícil falar pãozinho do que pão, mãezinha do que mãe. Mas os pais sempre usam o diminutivo, né? Mas aumentando a palavra. Pois é. Mas é um erro, né? Sim, é um erro. Mas eu vou te contar, Luiz. Eu vou te contar que eu flexibilizei um pouquinho com isso, sabia? As pessoas não ficam bravas. Mas assim, ó, é errado. A gente precisa colocar, sobretudo se estamos vendo que a criança está tendenciando a um atraso, né? Não está falando tão adequadamente, não está pintando as palavrinhas que precisavam pintar. É muito melhor eu falar correto, eu não fazer diminutivo, eu dar os modelos, né? Mas assim, eu uso bastante diminutivo com as crianças. Isso eu vou te contar. Isso é um aspecto, eu vejo totalmente ligado a afeto. Quando fala, por exemplo, errado, para parecer engraçado, tipo, no lugar de arara, alala. Exato. A balatinha. Sim, isso prejudica muito. Por isso que eu estou te contando. O diminutivo, e você falou um aspecto interessante, é uma palavra maior, né? Então, querendo ou não, eu tô dando um modelo maior ainda de fala. Mas não, tá errado. Não. Eu tô falando assim bem pessoal, tá? Não levem por consideração a risco isso o pessoal de casa que pode, a Fona disse que pode falar no diminutivo. Não pode, não é legal, sobretudo quando a gente quer adequar, melhorar essa Eu entendi, que você não quer perder aquela, porque o adulto não pode falar com a criança como um adulto, como se ela fosse adulta também. Basicamente, sabe, eu busco me colocar muito de igual no lugar, sabe? Então quando eu vejo, saiu lá o meu anjinho, sabe? Sim. Tem coisa de tia isso, né? Que também não é legal, tem que ser pelo nome da criança. Mas vou te mostrar um caso em que a mãe fala com a criança para ajudar na fonoaudiologia. Vamos ver. Como adulto, como se ela fosse adulta. Veja como é que funciona. Vamos ter uma conversa séria. Veja só. Na vida, a gente não tem as coisas na hora que a gente quer, entendeu? A gente tem as coisas para ter, tem que ter paciência. Paciência é uma virtude que todo ser humano precisa ter. E você, enquanto um ser humano independente, você precisa ter paciência. Então, não adianta chorar, não adianta espernear, gritar, entendeu? E ela como penetradinha, que rica, né? Que riquinha esse vídeo, que riquezinha. Ó, tá vendo? Sério, eu uso conversa, muito viu? diminutivo. Você precisa esperar. Entendeu? Porque eu sou quase porque como as essa mãe, coisas assim, são às vezes. Olha. E você achou legal? Você acha que funciona? Viu? Querendo ou não, ela falou diferente. Ela não deve falar assim sempre, porque você viu como ela ficou compenetrada, né? Ficou prestando atenção. Mas é claro não que é algo recorrente. Sim, justamente. Mas é claro que não é dessa forma, né? Jamais que nós vamos falar pro bebê ali nessa idade entender, e nem cabe a ele entender isso agora, é claro. Mas eu vou te contar que às vezes eu tenho uma dessa. Eu lembrei a filhinha da minha secretária, vai junto com ela lá pro trabalho, sabe? E ela fica vendo você trabalhar. Ela adora, ela quer entrar, ela chora quando ela tem que sair pro paciente entrar, sabe? E eu sou quase como ela ali, a mãe falando com ela, olha, aqui, assim, 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 e ela fica prestando atenção, sabe? Mas de modo geral, a história de falar o errado ali pra criança, porque é fofo, não pode, tá errado mesmo. Principalmente esse modelo de L que você deu ali, falar como
abalar, te achar engraçado, não é nada viável. Bom, a gente está te ouvindo falar do teu trabalho, agora a gente quer ver você trabalhando. Vamos ver então. Vamos ver você no teu trabalho fazendo as pessoas recuperarem essa preciosidade que é a voz, a comunicação. O que você está fazendo A aí? gente está usando laser de baixa potência, que é muito bom para estímulo de vibração de pregas vocais. E aqui já é com um bebê, com uma criança. Vem, armadinho, isso aí. Aqui, ó, eu não tive de novo, viu? Cá. Só mais uma. Que linda. Linda, né? Isso. Olha aí, conseguiu. Ela não tava com ela. Vou explicar. Agora eu vou tirar o palito. E é uma brincadeira legal para eles, não é? Gostou? Alguns não gostam, não. Tá. Ó, percebeu qual que é a atividade, a troca? Então foi. Ah, eu tô vendo o problema dela ali agora. Ela ergue a ponta da língua. Ela fala tá ao invés de cá. Cocô. Cocô. Abre de luzinha. Fica reta. Co. Assim, de novo, canta de novo assim. Olha o tranquinho que é. Toi. Oi. Poi. Não, meu anjo, ó. Oi. Ó o meu anjo. Poi. Não, Uhum. assim, ó. Oi. Mas meu anjo é legal. Mas não é anjo, né? Abre Fala o muito nome. grande, muito grandona. Tem gente segue a risca. Fala de novo como a tia ensinou. Cabelo. Cabelo. Tenta só mais uma vez. Ela vai bem, Olha o né? espelho. Abre a boquinha muito grande. Grande. Cabelo. Dedicadíssima. Primeira sessão dela. É. Aham. Primeira sessão de terapia em si. Cliente nova. Sim. E daí eu já pedi autorização, né, ali pra família dela, já agradeço aqui. Primeiro caso ali é uma paciente de voz, é um dos exemplos que eu comentei, Sim. que não veio encaminhada por ninguém, sentiu a voz com aspereza, com cansaço para falar ao final do dia, com rouquidão, trabalha em banco, quer se comunicar melhor, quer ficar melhor para ela se ouvir, melhorar a ardência que sentia também e que as pessoas tenham mais agrado ao ouvi-la. Então, ali a gente está usando laser né, fotobiomodulação para favorecer a vibração de pregas vocais para ela. Aí o outro pacientinho, também agradeço a mãe que autorizou ali, a família, perceberam que eu tô querendo que ele fale vovô, se não me engano, né? Vovó Sim. e vai. Ou seja, palavrinhas que começam com V. Porque ele faz algo muito comum, que remete um pouquinho, fazia. Aquela questão assim, ó. Por exemplo, baca para vaca, sabe? E não é o caso dessa família, eles não fazem isso. Sim. De reforçar ou deixar bonitinho e repetir, sabe? Mas às vezes fica curioso, fica engraçado. Então ele fazia a chamada plosivação. Os fricativos, F, V, S, Z, X, J, os fonemas que saem escape de ar, ele impedia a passagem de ar do fonema. Então ele fazia uma troca por B. Geralmente é o V por B, o F por P. Quanto tempo leva uma sessão sua? A sessão é de no mínimo 40 minutos. Pode exceder até 1 hora. Grace, se você não fosse fonoaudióloga, você seria o quê? Viu? Eu tenho me feito essa pergunta também. Sabia? E não tem resposta. Eu vou te contar que eu não tenho resposta. De verdade. Eu nunca trabalhei com outra coisa, eu nunca fiz outra coisa, eu não sei fazer outra coisa, sabe? Em que fase da sua vida você descobriu que seria fono? Então, tem uma historinha. Ó, veja, quando eu era criança, eu gostava muito de cantar. E eu dizia que eu queria ser cantora. Com 5, eles que me conhecem por gente, eu dizia que eu queria ser cantora. E cantava mal, ruim. É. E a minha mãe falava pro meu pai, não Nossa, apoia a como ela- menina. Ah, E é. meu pai me levava, doido, nos festivais lá do Porto Barreiro pra eu cantar. Vai cantar lá. Você quer cantar uma aqui? Nem ia falar. E daí, aí passou aquilo, foi crescendo, né? Aí psicologia, não. E eu prestei vestibular, na adolescência eu comecei a firmar que eu queria ser jornalista. É mesmo? Sim. Que bênção que não foi. Viu? Pois é. Cheguei a prestar vestibular e eu digo a mesma coisa, que bênção que eu não passei. Meu primeiro vestibular lá no UPG, que bênção que eu não passei. Porque eu vi que realmente não era o que eu queria. Aí, veja só. Aí depois eu cheguei a prestar filosofia,
na UEL, mas eu queria passar na UEL, na verdade, não é nem em filosofia na UEL passar. Em qualquer curso. Viu? Biomedicina. Então eu não sabia realmente, entende? Só que veja como na minha essência o aspecto da comunicação, de espontânea. Sim, tem tudo a ver. Só que assim, Nós eu era dois, bem gordinha quando eu era criança. Nós dois somos 2 profissionais da comunicação. Viu? Justo. E eu era bem gordinha. E mesmo assim, eu usava roupa curtinha e eu queria cantar e dançar. E eu criança, assim, eu sempre fui espontânea. Eu não via, assim, problema nisso, sabe? Minha mãe já me prevenia. Meu pai me apoiava. Vai cantar. Me lavava. E daí, na adolescência, começou a ter um dilema, porque eu comecei a perceber que aquilo não era legal, os meninos e tudo mais, compreende? O bullying, mas não é dizer que, sofria bullying vítima. É verdade, mas não é legal ficar se vitimizando. Então, por isso que eu passei, lembra que eu te contei? Sou tímida. Por isso que eu passei a dar uma fechada. Eu passei a moldar aquela espontaneidade toda que eu tinha. Entendi. Porque eu passei a ver maldade, sabe, uma certa recriminação. Mas, no fundo, a questão, assim, pesou, né? Veja, eu não sei fazer outra coisa. Eu fiquei entre fono e história, pesquisando grade de curso e campo de trabalho. Então, eu percebi isso, eu penso que terminei o colegial com 16 anos, 16 para 7 anos, para decidir o que você quer fazer da vida, o resto da vida. É muito jovem, né? É muito jovem. E eu fiz isso. Se pudesse falar algo de bom trocando, não é conselho, que se fosse eu vendia, né? Bom. Mas, assim, uma dica, pesquisar a grade de curso, o que você vai ter que estudar? Você tem aptidão àquilo? Aquilo vai... E o campo de trabalho, sabe? Sim. E aí, decidi por fono. Primeira aula, me apaixonei, que foi lá na Univale de Itajaí, depois transferi para Londrina, porque queria morar em Londrina, e me formei em Londrina e não sei fazer outra coisa. E depois que você se formou, até hoje, você continua se formando? Ah, sim. Precisa, né? Constantemente, como eu havia te contado. Aí eu trabalhei por aqui 1 ano, e aí eu fui para o interior de São Paulo, me chamaram num concurso que eu havia prestado lá no último ano da faculdade, cidade que era próxima a Londrina. Fui porque eu queria estudar forense, que só tinha em São Paulo, no Rio. Né? Outro dilema para os meus pais. Meu Deus, vai de novo. Mas, e amei, não me arrependo, mesmo não atuando na área depois, sabe? Sim. Fiz algo em audição, que aí é o que pinta mais. Os exames auditivos, por exemplo, perdeu a audição decorrente, ruído em excesso, falta de cuidado no trabalho. Isso acontece aqui na nossa região. Mas eu não tenho aptidão, não trabalho com audiologia. Então, eu passei a encaminhar para colegas e não fiz mais. Então, eu hoje em dia, porque eu te contei, né, que eu vou estar participando aí de um congresso até de câncer de boca, então eu tendencio em estar sempre buscando, e eu tenho áreas, assim, veja que eu tendencio para adultos, né, essa área de motricidade orofacial, de voz. Mas você trabalha muito bem com criança, pelo que dá para notar. Eu gosto, sim, eu acredito. A gente consegue ajudar bastante, sim, também. E a apraxia de fala tá muito em alta também, os transtornos motores de fala. Então, eu gosto de estar buscando também me atualizar nas correções de fala. Sim. Isso eu gosto bastante. Tem muitos profissionais da tua área aqui em Laranjeiras do Sul e na região? Então, tá mais legal. Uma vez a gente não tinha, né? Era difícil e tal. E hoje em dia tá bem legal aqui na cidade. Tem fonos muito boas aqui na cidade. Colegas muito boas aí, só da área infantil, Sim. da área de audiologia. Outro dia até encaminhei, fiquei contente de saber de uma colega trabalhando com amamentação, que é uma área que eu nunca atuei. E tem uma demanda importante também, sabe? Sim, porque vocês cuidam, além da voz, da questão da deglutição e mastigação, né? Sim, né? E tantos outros aspectos que envolvem, enfim. Então, eu vejo que tá legal aqui na cidade, sim. Maravilha. Grace, que papo gostoso, como você fala com facilidade e demonstra muita paixão pela tua profissão. E o brilho nos olhos entrega isso, né? É verdade, não adianta. E se a gente continuar aqui, a gente vai até amanhã. Porque tem assunto, né? Eu tava com medo que não rolasse assunto. Né? Te assustei, né? Não, você fala super bem. E que bom saber que essa área é uma área ampla, que não é só cuidar de falar certo, é muito além disso. Exatamente, com certeza. Espero ter passado um pouquinho disso aí. E eu fiquei muito feliz, passou assim. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de você ter vindo aqui
e de você ter dividido o seu conhecimento com o nosso público. Que Obrigadão, joia. tá? E eu que agradeço. Mais uma vez foi uma honra. Tanta gente bacana que passa aqui, um podcast de tanta credibilidade, me senti prestigiada e bem contente mesmo. Obrigado, viu? Gente, essa foi a Grace Matoso, fonoaudióloga de Laranjeiras do Sul, que é do Porto Barreiro, na verdade, de nascimento, mas atua aqui em Laranjeiras hoje, e que tem muito prestígio, muito conhecimento técnico e um amor incondicional pela profissão. Essa foi a nossa entrevistada desta segunda-feira. Brigadão, mais uma vez. Tudo de bom para você, sucesso. Espero que o pessoal goste, aproveitem, sucesso cada vez mais, Luiz. Valeu. Um abração, gente. Até a próxima.